Olá! Nesse vídeo nós vamos entender como funcionam os métodos de seleção de objetos dentro da nossa arte. Para que serve a seleção de objetos? A seleção de objetos, ela serve para a gente poder editar, alterar, movimentar, qualquer coisa que a gente queira fazer com um determinado objeto, antes de executar o comando, a ação, a gente precisa selecionar o objeto, marcar. Então é fundamental que você entenda como se marca um objeto, como se marcam objetos múltiplos dentro da sua arte, enfim, como é que você usa todas as formas, todos os métodos de seleção de objetos para poder fazer a sua edição. Então vamos lá. Por exemplo, se eu quisesse movimentar a marca desse veículo para o lado, para cima ou para baixo, o que eu teria que fazer? Eu teria que dizer que é esse objeto que eu quero. Então eu vou marcar o objeto. Como que eu marco? Como que eu seleciono? Selecionar significa você dar um clique sobre o objeto. Vejam que eu dei um clique no objeto e a partir de agora o objeto Chevrolet está marcado. Observem que apareceram aqui algumas alças, alguns pontinhos, algumas bolinhas para mim poder clicar e aumentar, diminuir, redimensionar. Então, isso significa um objeto marcado, um objeto selecionado, ok? Se eu quero aumentar, eu vou lá e aumento. Isso você aprendeu já em outros momentos. Se eu quiser esticar, eu vou lá e estico a caixa dele. Se eu quiser rotacionar, eu vou lá e rotaciono. Mas veja que para qualquer coisa eu preciso marcar. Até mesmo para mim deletar um objeto, olha só, deletei. Apertei o delete aqui do meu teclado, mas eu tive que primeiro marcar. Então é importante, vamos usar um Ctrl Z aqui, que é aquele comando já conhecido, né? É importante você entender como é que funcionam esses métodos de seleção. É muito simples. Se eu quisesse mudar a cor do cruze, por exemplo, vou lá e marco o cruze. Marquei, a caixa dele está um pouquinho grande, mas é normal isso, porque aqui pode ter um carro com um nome maior, né? Então, eu vou diminuir aqui essa caixinha. Vou reduzir essa caixinha aqui. E agora eu posso movimentar esse cruze, assim como eu fiz com a marca Chevrolet antes. Eu posso também trocar a cor desse texto aqui, olha só. Qualquer cor que eu clicar aqui em cima, que eu selecionar, pronto. Vai assumir essa cor a partir de agora. Onde? No objeto marcado. Então vejam a importância de você entender o funcionamento disso. Digite a versão. Se eu quiser digitar a versão aqui, eu tenho que marcar o objeto e depois dar 2 cliques nele. E vou colocar 1.4 LTZ, por exemplo. Cliquei fora, pronto. Se eu quiser movimentar mais para cima, mais para baixo, aumentar ou diminuir esse 1.4 LTZ, eu preciso da mesma forma marcar o objeto. Vou reduzir a caixa porque tem pouco texto, então é importante que se reduza a caixa. E agora eu posso clicar no cantinho e aumentar ou diminuir. Então essas alças de seleção, elas servem para isso, para você poder aumentar, diminuir, esticar o objeto, rotacionar o objeto. Então não esqueça, tudo que você for fazer, antes tem que marcar o objeto. Por exemplo, outro exemplo, se eu quisesse movimentar essa foto de lugar, eu marco a foto e arrasto ela. Se eu quisesse deletar essa foto, já está marcada, vou lá e aperto o delete. Se eu quiser executar qualquer outro comando em cima dessa foto, antes eu tenho que marcar. Até mesmo se eu quisesse trocar essa foto, eu marco ela, vou lá em fotos e pego uma de traseira, ó, troquei a foto. Troquei sem adicionar uma outra. Então vejam que tudo depende de você ter marcado o objeto inicialmente. Ok? Isso funciona para todos os objetos. Por exemplo, vou adicionar uma página vazia aqui. Vamos botar uma página vazia, uma página zerada. Tá? E aí nós vamos inserir outros objetos. Por exemplo, entro aqui dentro de edição e eu tenho as formas, os textos. Eu posso clicar em um objeto, olha só o que aconteceu. Cliquei em cima dele agora, primeiro eu inseri. Aí cliquei em cima, marcou. Então aqui eu posso esticar, aqui eu posso aumentar, aqui eu posso rotacionar, tá? Qualquer objeto desses aqui, você pode trabalhar nesse formato, olha só. Qualquer objeto, antes de trabalhar com ele, tem que ser selecionado, ok? Até aí tudo certo, né?
Agora eu vou ensinar para você como é que você faz uma seleção múltipla. Por exemplo, imagine que esse objeto você já posicionou ele ali. Agora você gostaria de levar esses dois objetos para cima. Se você já mediu a distância de um, já está tudo certinho, você foi ali, deu zoom, aumentou, até você chegar no ponto certo, e agora você quer movimentar ele para cima, quando você movimenta um e depois o outro, vou ter que ajustar de novo, né? Então, nesse caso, você não vai fazer isso. Você vai marcar um e depois marcar o outro na mesma seleção, ou seja, vamos fazer uma seleção múltipla de objetos para permitir que sejam carregados, transportados, movimentados, aumentado, diminuído, ao mesmo tempo. Como é que se faz uma seleção múltipla? A seleção múltipla, a gente depende de apertar a tecla Shift do teclado. Então, primeiro você marca o objeto 1, não importa qual dos dois, tá? Marquei um objeto. O próximo passo é apertar a tecla Shift do teclado, segura ela apertada e agora vai lá e aperta o objeto 2. Veja que a seleção ela está cobrindo os dois objetos. Pronto. Se eu arrastar agora, eu estarei arrastando os dois. Então, para fazer uma seleção múltipla, é isso. Você marca um, depois marca o segundo e depois faz o que você quiser. Quer aumentar, quer diminuir, o que você quiser fazer, você faz. É interessante também entender que não importa a distância de um objeto para o outro. Marquei aquele lá, marquei esse aqui com o Shift, marquei os dois. Tá? E imagine que você marcou um objeto e depois marcou errado. Então, a tecla Shift ela tem o poder de acrescentar um objeto à sua seleção, assim como ele tem o poder de tirar, de excluir um objeto da seleção. Então, por exemplo, eu tenho os dois marcados, marquei com o Shift, estão grudadinhos, né? Mas grudados só enquanto selecionados. Se eu clicar fora aqui, já não estão mais, ó, já estão separados de novo. Então, marquei um, apertei o Shift, marquei o outro, arrastei os dois. Não era para ter marcado a bolinha. Então, o que eu posso fazer? Aperto o Shift e vou lá e clico na bolinha. Pronto, ficou só o outro. Ou seja, eu posso acrescentar e se eu clicar de novo com o Shift, eu posso eliminar o objeto da seleção. Se eu tiver mais objetos ainda na minha tela, olha aqui, ó. Eu marquei esse aqui, até vou deixar um aqui no meio, para você entender. Marquei esse aqui, segurei o Shift e marquei o segundo. Vejam que eu não cliquei nesse do meio com o Shift. Se eu arrastar, o do meio não vem. Por quê? Porque ele não foi marcado. Por mais que ele esteja dentro da área delimitada, ele não está marcado, então ele não vai ser movimentado. Tá? Então, se eu quiser ele também, eu tenho que marcar nele também. Agora eu cliquei e pegou os três, olha. Eu não quero a bolinha, eu vou lá, seguro o Shift e clico na bolinha. Ficaram só os dois. Não quero esse grande aqui, então quero só os outros dois. Marquei a bolinha, marquei esse aqui, desmarco esse aqui. Tudo com o Shift. Então, com o Shift tu acrescenta, com o Shift você tira. Nesse momento, eu estou com o Shift apertado no meu teclado e estou executando, clicando em cima do objeto. Veja que ele marca e desmarca e vai acrescentando na seleção ou tirando da seleção. Entendido? Existe um outro método também de seleção que é você clicar e passar por cima dos objetos. Olha só, se você clicar fora e arrastar por cima deles, você marca todos de uma vez só, tá vendo? Então, às vezes, tem muitos objetos que eu quero marcar toda a sequência que está próxima, eu posso clicar e arrastar por cima deles, ó. Pronto, marquei todos eles. Mas imagina o seguinte, que você tem aqui no meio ainda mais um outro objeto que você não quer marcar. Aí, quando você fez aqui o comando para poder pegar todos eles, você acabou pegando também aquela seta para baixo que você não queria. Ó, marcou todos. Você pode agora utilizar o Shift para tirar a seta. Clica Shift seta, pronto, tirei a seta. Ó. Então a seleção ela é a mesma, é só uma forma diferente de você marcar mais rápido quando são vários objetos que você queira marcar para não precisar ficar clicando de um por um. Mas pode acrescentar mais, se tivesse um outro aqui embaixo, eu quero acrescentar, Shift clica nele, vai acrescentar. Shift clica no outro, vai tirar. Tá certo? Então esses métodos de seleção, eles são fundamentais para você trabalhar depois com a sua publicação. Eu vou voltar aqui na nossa publicação, olha só. E aí a gente pode executar o processo aqui, ó. Cliquei no Cruze, segurei o Shift, cliquei no Chevrolet, marquei os dois, olha só, posso movimentar. Segurei o Shift, cliquei na marca, tá?
Então, opa, vamos pegar de novo aqui. A marca, Shift Cruze, Shift Versão. Pronto, peguei os três, olha. Posso movimentar. Ah, faltou o fundo ali. A borda, eu poderia também segurar o Shift e clicar na borda. Agora eu movimento todos. Clico fora, desmarco tudo. Tá certo? Então esses métodos de seleção, eles são fundamentais para você poder fazer a edição, movimentação, exclusão, fazer toda a alteração da sua arte, ok? Treine bastante, crie uma página nova, insira formas, insira objetos, insira textos, brinca um pouco com esses comandos aí de seleção para você poder entender exatamente como tudo isso funciona e depois vai facilitar a sua vida na hora de fazer o negócio acontecer. Tá certo? Obrigado pela atenção e até um próximo vídeo.